Olá, amigos e amigas online. Então, gente, na aula anterior, no final da aula anterior, vimos o quê? Classificações conceituais da receita. Quando eu falo numa classificação conceitual, é aquela que não tem um código identificador. Não tem uma estrutura montada para evidenciar através de dígitos o ingresso que está acontecendo. Então, vimos várias classificações. Mas agora, vamos começar a estudar a estrutura que foi criada e aparece dentro da LOA para evidenciar a arrecadação, para evidenciar o ingresso da receita, o ingresso orçamentário. E quando essa estrutura foi montada, ela tem como base uma classificação denominada classificação da receita quanto à sua natureza, ou classificação econômica da receita. Como as bancas cobram esse ponto? Você vai ter que decorar a estrutura, isso é fato. E vai ter também que saber, que dominar a posição de cada dígito, o seu conceito, o que significa, como eles serão combinados, tudo isso veremos a partir de agora, na tela. Voltando ao nosso projeto, começando do zero, direito financeiro. O assunto ainda é receita. E agora vamos classificar a receita quanto à sua natureza, ou simplesmente classificação econômica. A classificação orçamentária por natureza de receita é estabelecida pelo parágrafo 4º do artigo 11 da Lei número 4320 de 64. No âmbito da União, sua codificação é normatizada por meio de portaria da SOF, órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A normatização da codificação, válida para estados e municípios, é feita por meio de portaria interministerial, SOF e STN, Secretaria de Orçamento Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, utilizarei também como fundamentação legal portarias da SOF e portaria da interministerial, das duas, SOF/STN. Mas qual a finalidade? Por que foi montada essa estrutura? E como ela é aplicada para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal? Primeiro vamos à finalidade, pois isso é cobrado em provas de concurso, da classificação da receita quanto à sua natureza, na tela. Finalidade. A classificação da receita, por natureza, visa a identificar a origem do recurso segundo o fato gerador. E para isso ela foi estruturada em níveis, em dígitos, face à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos aos cofres públicos. O código identificador da natureza de receita é desmembrado em níveis. Assim, na elaboração do orçamento público, a codificação econômica da receita orçamentária é composta dos seguintes níveis. Já se preparem, aí as bancas, quais são os níveis, quantos níveis? Decorem, olha só. Primeiro nível, categoria econômica. Segundo nível, origem. Terceiro nível, espécie. Quarto nível, rubrica. Quinto nível, alínea. Sexto nível, subalínea. Gente, separem, para facilitar a sua decoreba, pois isso cai, não é? Separem a primeira letrinha de cada nível. Você terá coeras. Então já sabe, não é? Os níveis da receita quanto à sua natureza. Coeras, categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Vamos pegar agora esses níveis e vamos distribuí-los em dígitos, pois a cobrança poderá ser nível ou dígito. Olha só como fica. O primeiro nível, representado pelo primeiro dígito. O segundo nível, segundo dígito. O terceiro nível, terceiro dígito. O quarto nível, quarto dígito. Mais o quinto nível, olha só, você tem o quinto e o sexto dígitos. E ainda fechando o sétimo nível, o sétimo e oitavo dígitos. Então temos primeiro nível, primeiro dígito aqui, segundo nível, segundo dígito, terceiro nível, terceiro dígito,
Quarto nível, quarto dígito. Quinto nível, quinto e sexto dígitos. E sexto nível, sétimo e oitavo dígitos. Então, temos aí 6 níveis e 8 dígitos. Então, se a banca cobrar quantos níveis? São 6. Quantos dígitos? São 8. Então, temos 6 níveis e 8 dígitos. Levem para a prova. E para cada nível teremos um detalhamento. Observe embaixo, mais uma vez, coeras, não é? Categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Primeiro nível, categoria econômica. Segundo nível, origem. Terceiro nível, espécie. Quarto nível, rubrica. Quinto nível, alínea. E sexto nível, subalínea. Então é assim que as bancas começam a cobrar. Mas essa estrutura, ela aparece no código da Receita. Esse código, né, da Receita aparece no manual da Receita. Então, mais uma vez, categoria econômica, e vamos agora detalhar a categoria econômica através da sua origem. Agora, vamos detalhar a origem através da sua espécie, que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos. Depois, vamos detalhar a espécie através da rubrica. Vamos detalhar agora a rubrica através da linha e, por fim, a subalínea. Então, temos aí coeras. Mas essa codificação, essa estrutura, na realidade, ela surgiu em 2001, através da portaria interministerial 163/01. Interministerial por quê? É uma portaria elaborada pela SOF/STN. E observe a pequena mudança que temos em relação à estrutura do Manual da Receita. O início, categoria econômica, não mudou, né? Mas depois, olha só, vem a fonte, depois a subfonte e volta ao que era rubrica, alínea e subalínea. E como as bancas misturam essa estrutura, essa codificação, você deverá ficar atento ao referencial, pois a banca poderá cobrar essa estrutura ou segundo o Manual da Receita ou segundo a portaria interministerial 163/01. Pelo manual é coeras, hein? Pelo manual coeras. Pela portaria, olha só, pequena mudança. Ao invés de origem, chamamos de fonte. Ao invés de espécie, chamaremos de subfonte. Mas tanto faz o manual e a portaria. A confusão que pode acontecer é a banca, na hora de estruturar, na hora de redigir uma questão, colocar assim: a receita orçamentária foi codificada obedecendo a seguinte estrutura. Vejam que ela não citou manual nem portaria. Aí ela começa, categoria econômica. Aí você, opa, certo. Origem, aí você, opa, é aqui. Subfonte, aí ela veio para cá. Não pode. A origem é detalhada pela espécie. A subfonte detalha a fonte. Ou teremos essa estrutura, ou teremos aqui essa estrutura na questão. Se a banca citar o manual, obrigatoriamente essa estrutura. Se a banca citar a portaria, obrigatoriamente essa estrutura. Agora, geralmente, as questões exploram coeras pelo manual. Categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. O que eu vou fazer depois dessa introdução? Gente, eu vou entrar em cada um desses níveis e vou detalhar, mostrando que as bancas estão cobrando atualmente. Então, o primeiro nível a ser detalhado representa a categoria econômica, que é o primeiro dígito, não é? Então, categoria econômica. Essas categorias econômicas que vamos estudar datam de 1964. A Lei 4320/64, já em seu artigo 11, classificou a receita em duas categorias econômicas, que você tem que lembrar e tem que decorar. Quais são as categorias econômicas da receita? Pergunta a banca. Aí você, ó, receitas correntes e receitas de capital. Apenas essas duas categorias, não temos outras. Então, pelo artigo 11,
a receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Eu vou começar com a receita corrente. Artigo 11, parágrafo 1º. São arrecadadas dentro do exercício. Aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral, com efeito positivo sobre o patrimônio líquido, e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às políticas públicas. Essa categoria econômica foi detalhada, e esse detalhamento aparece no parágrafo 1º deste artigo. São receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Então, gente, a categoria econômica que estamos estudando é a corrente. Detalhando essa categoria econômica, vem a origem ou fonte, né? Tanto faz origem ou fonte. O parágrafo 1º detalhou a categoria econômica. Então, você vai ter que decorar todas as origens que pertencem à categoria econômica corrente. Decorem mesmo. Isso cai muito, não tem para onde correr. A banca explora bastante o detalhamento da categoria econômica corrente. Mais uma vez, olha só. Para facilitar, né? A categoria econômica é a corrente. Aí temos como, eu posso chamar de fonte ou posso chamar de origem. Fonte ou origem. É uma fonte da categoria econômica corrente, a tributária. É uma origem da categoria econômica corrente, contribuições. Então, decorem: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, gente, decorem. Temos COERAS, categoria econômica. Detalhando a categoria econômica, vem a origem. E depois segue, né? Espécie, rubrica, alínea e subalínea. Estamos aqui, ó, analisando a categoria econômica e já detalhando através de suas origens. Então, você já decorou todas as origens da categoria econômica corrente: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Mas a banca exige mais. Ela exige o detalhamento aqui, até a espécie. Geralmente, até aqui, ó, as bancas cobram até a espécie, o terceiro nível, que evidencia a espécie. Então, vamos detalhar cada uma das origens através de suas espécies. E a primeira origem da categoria econômica corrente, receitas tributárias. São decorrentes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, previstos no artigo 145 da Constituição Federal. Então, gente, quais são as espécies que pertencem à origem tributária, que, por sua vez, está dentro da categoria econômica corrente? Aí você, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Apenas essas três. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só. Agora, dentro da origem contribuições, são oriundas das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, conforme preceitua o artigo 149 da Constituição Federal. Então, quais são as espécies que pertencem à origem contribuições? Somente duas: contribuições sociais e contribuições econômicas. Cuidado para não misturar. E eu chamo a atenção para quê? Gente, pela lei 4320/64, são receitas tributárias. Apenas essas três: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Somente essas três. Pela mesma lei,
são receitas de contribuições, as contribuições sociais e as contribuições econômicas. Só. Cuidado com uma questão do tipo, a banca, olha só a armadilha da banca, pertencem à origem tributária, os impostos, as taxas e as contribuições sociais. Contribuições sociais, não. Contribuições de melhoria. Essas três espécies pertencem à origem tributária. Já as contribuições sociais e as contribuições econômicas pertencem à origem contribuições. E assim, as bancas vão montando suas questões. Ou de forma direta, cobrando aí marca alternativa que apresenta apenas receitas classificadas na origem tributária. Ou a banca, como vem acontecendo bastante, ela monta uma tabelinha na questão com a receita e um valor. Receita e valor, receita e valor. E sai perguntando, ou afirmando, né? Calcule o valor da receita corrente tributária. Calcule o somatório da receita corrente de contribuições. Calcule o somatório da receita corrente. Então, você terá que classificar, gente, muito bem. Pois se perder uma única classificação, vai acabar com toda a sua questão. Então, já vimos aqui a origem tributária, e eu detalhei através das espécies. A origem contribuições, que também foi detalhada. E agora, na sequência, vejam qual é. Agora, veremos a origem patrimonial. São provenientes da fruição de patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de compensações financeiras, royalties, concessões e permissões, entre outras. Essas decorrem da exploração do patrimônio público. Mais exemplos: aluguéis, juros de títulos de renda, dividendos recebidos da Petrobras, poderia ser qualquer controlada, Petrobras, Correios, Banco do Brasil, laudêmio, olha o laudêmio aí, arrendamentos, foros e uma espécie que eu fiz questão de marcar, juros de aplicação financeira. Então, cuidado aqui, porque eu marquei, destaquei, juros de aplicação financeira, porque teremos, gente, 3 tipos de juros. 1, 2, 3. Juros de aplicação financeira é uma receita corrente patrimonial. Os outros juros pertencerão a outras origens. Então, vão decorando. Juros de aplicação financeira, receita corrente patrimonial. Mais uma origem agropecuária. Trata-se de receita originária auferida pelo Estado quando atua como empresário em posição de igualdade com o particular. Raramente as bancas cobram o detalhamento dessa origem. Por quê? Porque o próprio detalhamento já vai responder a questão de tão fácil que é. Na realidade, ela vem cobrando o quê? A origem agropecuária pertence aqui à categoria econômica. Aí você, corrente. Mas vejam como as espécies dessa origem facilitariam a resposta na tela. Decorrem da exploração econômica por parte do ente público as atividades agropecuárias, tais como a venda de produtos agrícolas. Que tal? Você marcaria receita proveniente da venda de produtos agrícolas como tributária, como contribuições? Lógico que não. É uma receita corrente agropecuária. Grãos, tecnologias, insumos. Receita proveniente da venda de produtos pecuários, sêmens, técnicas em inseminação, matrizes, etc. Para reflorestamentos, dentre outros. Então, gente, essa origem, ela vem caindo como? As bancas exploram como? Perguntam a que categoria econômica ela pertence. E você já sabe, a categoria econômica corrente. Então, imagine que um estado, ele tem uma plantação de uma fruta qualquer, de acerola. Ele vai e colhe a fruta. Colhe lá do pé a fruta, a acerola. E vende a fruta. O produto dessa venda deverá ser contabilizado como receita corrente agropecuária, ok? Certo. Esse mesmo estado tem lá uma plantação de madeira para corte, né, para utilizar mesmo, licenciada, logicamente. Cortou a madeira e vendeu a madeira, do jeito que ela cortou. O produto dessa venda, receita corrente agropecuária.
Agora imaginem que esse Estado, depois de colher a fruta, a acerola, transformou essa fruta em uma polpa e vendeu a polpa. Ora, para que ela passasse do ponto polpa de fruta, ou melhor, fruta e polpa, houve um processo de industrialização. Então, como houve esse processo, como ela foi industrializada e a venda ocorreu pós-industrialização, o produto dessa venda não será mais contabilizado como corrente agropecuária, mas sim corrente industrial. Da mesma forma, a madeira, se passar pela serraria e houver a venda, corrente industrial. Eu chamo a atenção, eu quero que você tenha cuidado para esse ponto, para esse detalhe. Eu coloquei no material, na tela. Cuidado, não é? Excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais. Então já sabem, não é? Passou pelo processo de industrialização, deixará de ser corrente agropecuária e passará a ser corrente industrial, que são provenientes de atividades industriais exercidas pelo ente público, como indústria de extração mineral, de transformação, de construção, entre outras. A próxima origem está ligada a um trabalho realizado pelo Estado, a um serviço prestado pelo Estado, serviço portuário, serviço de pedágio, hospitalar, armazenagem. Então, essa origem recebeu exatamente esse nome, Receita Corrente de Serviços. Aqui o Estado ele vai trabalhar, vai prestar um serviço para receber algo em troca. E dentro dessa origem aparecerá o terceiro exemplo de juros. Vejam só. Serviços decorrem da prestação de serviços por parte do ente público, tais como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos, culturais, juros sobre empréstimos concedidos. Opa, vou ter que marcar. Juros sobre empréstimos concedidos. Então, até agora, gente, olha só, juros sobre aplicação financeira, receita corrente e patrimonial. Juros sobre empréstimos concedidos, receita corrente de serviços. Falta apenas um, né? Falta apenas um. Tais serviços são remunerados mediante preço público, também chamado de tarifa. Quando a banca, ela, colocar na sua provinha preço público, tarifa, você já sabe, receita corrente de serviços. Existem situações onde uma entidade transfere para outra um valor. Então, para quem está transferindo, é uma despesa. Para quem está recebendo, é uma receita. E no momento da transferência, a entidade transferidora, ela diz, olha, você que vai receber só poderá aplicar em despesas correntes. Então, na realidade, essa transferência, ela está vinculada à categoria econômica corrente. Para quem transfere, despesa por transferência corrente. Para quem recebe, receita por transferência corrente. E aquela entidade, ao receber uma receita, não é, por transferência corrente, jamais poderá aplicá-la em despesas de capital. Obrigatoriamente, ela deverá aplicar em despesas correntes. E essa daí é a próxima origem, transferência corrente, na tela. É o ingresso proveniente de outros entes ou entidades referente a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante condições pré-estabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que, observem agora, o objetivo seja aplicação em despesas correntes. Então, gente, já passei por quase todas as origens. E o que a legislação fez? Ela resolveu criar aquilo que eu chamo de vala comum. Como assim vala comum? O que ela não conseguiu classificar nas origens anteriores, ela despejou nessa vala comum. Mas você não vai encontrar na prova alternativa B, vala comum. Não. Como chamamos essa origem, que é a vala comum? Outras receitas correntes. Apesar de ser uma vala comum, não desmereçam,
pois ela cai muito, já que não há uma lógica muito certa para enquadrarmos as suas espécies. Tudo que não foi classificado nas origens anteriores caiu aí. Aí as bancas adoram, né? Vamos ver. Outras receitas correntes. São os ingressos correntes provenientes de outras origens não classificáveis nas anteriores. Exemplos: multas, juros de mora. Opa, mais um tipo de juros. Vamos marcar juros de mora. Então, gente, até agora, vamos rever juros sobre aplicação financeira, receita corrente e patrimonial. Juros sobre empréstimos concedidos, receita corrente e serviços, e juros de mora, outras receitas correntes. Multas e juros de mora, indenizações e restituições, receitas de cobrança da dívida ativa, tudo que vai compor a dívida ativa, quando for recebido pelo Estado, deverá ser classificado como outras receitas correntes. Tudo. Alienação de bens apreendidos. Cuidado aqui, hein? Essa alienação de bens apreendidos não poderá ser confundida com a alienação de bens. Como seriam essa alienação de bens apreendidos? Digamos que, na Operação Lava Jato, houve uma determinação judicial para sequestrar bens de corruptos, carros importados, apartamentos, e depois a justiça autorizou a sua venda. Então a Polícia Federal foi lá, fez o trabalho dela, apreendeu lá um Lamborghini, uma Ferrari, que estava na casa lá de um dos participantes da Lava Jato, um dos operadores da Lava Jato. Essa venda, ao ser concretizada, o produto dessa venda deverá ser contabilizado como outras receitas correntes. Agora, se o Estado tivesse que vender o seu patrimônio, o imóvel do Estado não seria receita corrente, será receita de capital, que ainda vamos estudar. Então, muito cuidado. Alienação de bens apreendidos, outras receitas correntes. Alienação de bens, receita de capital. Não misturem, ok? Voltem. Aí temos alienação de bens apreendidos, produtos de depósitos abandonados de dinheiro ou objetos de valor e receitas diversas. Em relação à multa, gente, farei aqui uma pequena observação. Multa, receita de caráter não tributário, mesmo aquelas que incidem sobre a falta do pagamento ou atraso do pagamento de um tributo. Então, multa sempre será classificada como outras receitas correntes. Sempre, sempre. Qualquer multa. Multa, receita de caráter não tributário, é penalidade pecuniária aplicado pela administração pública aos administrados e depende sempre de prévia cominação em lei ou contrato. Podem decorrer do regular exercício do poder de polícia por parte da administração. Multa por alta infração, do descumprimento de preceitos específicos previstos na legislação ou de mora pelo não pagamento das obrigações principais ou acessórias nos prazos previstos. A outra observação é a dívida ativa, que é um direito a receber, e quando ele for recebido, classificaremos como outras receitas correntes. Crédito da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento. O crédito é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, inscrita na forma da lei, com validade de título executivo. Isso confere à certidão da dívida ativa caráter líquido e certo, embora se admita prova em contrário. Veremos ainda, gente, esse tópico. Veremos ainda dívida ativa. Está mais para diante. Mas qualquer recebimento da dívida ativa sempre será classificado como outras receitas correntes, ok? Assim como o recebimento de multas. Então, se você tem um tributo que deveria pagar e atrasou o pagamento, o valor do principal será contabilizado como receita corrente tributária. Os juros de mora pelo atraso do pagamento, outras receitas correntes. Essa foi a categoria econômica corrente, onde eu destaquei
suas origens e suas espécies. Daqui a pouco eu voltarei com a categoria econômica de capital. Até já!